Então nós vamos começar uma nova série aqui na nossa comunidade, aqui no nosso encontro de oração. Nós trabalhamos com séries. E hoje nós estamos começando uma nova série que se chama Metanoia. E o primeiro encontro dessa série se chama Vida Interior, o Único Necessário. Qual que é a proposta aqui? Nós acabamos de encerrar uma série onde nós falávamos da necessidade de buscarmos verdadeiramente a santidade. Então a série chamou Queres de Verdade Ser Santo? Porque parece que nós queremos só da boca para fora, mas não queremos de verdade. Agora, o objetivo que Deus coloca no nosso coração para que a gente traga aqui para os nossos encontros, nesse aprofundamento na fé, é mostrar para os católicos comuns, os católicos que vêm à missa, que às vezes servem na igreja, são de pastoral, são de movimento, são ministros da Sagrada Comunhão, que esse católico comum não basta a gente ter uma primeira conversão. Ou seja, não basta simplesmente eu sair da minha vida de pecado, lá no mundão, quando eu era bêbado, vivia drogado, só que agora eu sou curado, encontrei Jesus. Só essa primeira conversão, ela não é o suficiente. E muitas vezes, na cabeça do católico comum, ele pensa que basta isso. Ele sair da vida de pecado dele, ele coloca uma camisa de uma pastoral ou movimento e ele já está salvo. Se ele morrer, ele já está no céu direto, porque ele servia na igreja. Nós vamos entender que isso não é o suficiente. Isso pode ser uma boa notícia para algumas pessoas e uma má notícia para outras pessoas. Mas quando você sabe o que precisa ser feito para você de fato viver uma intimidade com o Senhor, você consegue viver isso. O pior é a gente morrer sem saber, não é verdade? Nossa, ninguém me falou que não era só isso, eu pensava que era só isso. Então, nós estamos aqui para gerar um aprofundamento espiritual na vida desses católicos de boa vontade, desses católicos sedentos por algo mais, mas que muitas vezes não encontram esse algo mais. Então nós estamos trazendo livros espirituais, e o livro que nós iremos trabalhar nessa nossa série se chama As Três Vias e as Três Conversões. Roger, eu não tenho livro. Não tem problema você não ter o livro, eu estou lendo para você. Caso você queira comprar, você vai conseguir lê-lo. Caso você não queira comprar, você pode procurar o PDF na internet, sei lá. Mas de todo modo, não precisa você ter o livro para você conseguir acompanhar. Nós faremos de uma maneira que você vai conseguir entender, beleza? Então, esse vai ser o livro que nós iremos trabalhar, e essa é a ideia. Não basta ser um bom cidadão, não basta ser de pastoral, de movimento, não basta ser ministro da Sagrada Comunhão, se nós, de fato, não tivermos dentro de nós o único necessário. O que é o único necessário? A vida interior. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O contexto desse livro é justamente isso. Recordar aos homens desse nosso tempo que a nossa finalidade ela é uma finalidade sobrenatural. E o homem do nosso tempo resumiu a felicidade e a finalidade do ser humano às coisas materiais. Eu sou psicólogo e lá no meu consultório eu vejo isso. Pessoas com falta de sentido para a vida porque colocaram o sentido da vida nas posses. Entendeu? Nossa, eu pensei que eu seria feliz quando eu casasse, eu pensei que eu seria feliz quando eu tivesse o filho, eu pensei que eu seria feliz quando eu tivesse tantos dinheiro, e eu atendo só pessoa rica, certo? Então, eu só atendo pessoas que têm boas condições, e eu vejo o drama dessas pessoas, que de fato não encontram sentido para a vida, porque prometeram, quando você tiver isso, você será feliz, e quando eles alcançam aquilo, eles veem que não são felizes. Nós caímos nesse conto, não é verdade? Quando você trocar de carro, você vai ser feliz. Agora você tem um boleto mais caro para pagar, você tem um seguro mais caro para pagar, e você fica com medo de ser roubado, não é verdade? Aconteceu comigo. Ou seja, nesse mundo, quando você conquista alguma coisa, essa coisa vem com um doce no começo e com um amargo no final. Já percebeu isso? Tudo nesse mundo é desse jeito. Mas o homem moderno pensa que a sua felicidade está naquilo que é material. Porque ele se vê somente como uma matéria. Ele não vê que ele tem uma dimensão espiritual. O que eu quero dizer com isso? Se você parar para perceber, nós somos os únicos animais da natureza que olhamos para o céu. Já percebeu isso? A vaca olha para o céu. O cachorro olha para o céu. O porco olha para o céu. O cavalo olha para o céu. O gato olha para o céu. Só o ser humano olha para o céu. Sabe por quê que isso acontece? Porque o cachorrinho ele olha para o chão e ele vê tudo o que ele precisa. Ele tem ração, ele tem água, ele tem alguém ali para fazer carinho nele, ele tem uma bolinha para ele brincar, ele tem uma caminha para ele dormir. E isso já está plenamente satisfeito na sua felicidade canina. Nunca vai chegar lá no veterinário um cachorro com depressão. Vocês já viram isso? Ai, nossa,
Tem pessoas que até pensam, né? Não, eu tive já um cachorro que ele ficou com depressão. Quando o outro morreu lá, ele ficou com depressão. Não é esse tipo de depressão que eu estou falando. Eu estou falando daquela depressão existencial. Cachorros não podem ter depressão nesse sentido. Nós estamos tanto nos animalizando que a gente olha para os cachorros e para os animais e a gente projeta os nossos sentimentos nele. Você vê cair uma lágrima de um cachorro, você fala, está chorando. Não é você que está projetando o seu sentimento do cachorro. O cachorro não pode ter esse tipo de sentimento humano. Entendeu? Eu não vou ser cancelado aqui, né? Vocês já estão olhando para mim assim, nossa. Eu estou dizendo para você, meu filho, você não é um animal. Tem uma coisa em você que é diferente dos animais, amém ou não? Nós temos uma coisa em nós que é igual dos animais, mas nós temos uma coisa que é diferente dos animais. E é sobre isso que eu quero falar. Que nós temos uma racionalidade. E justamente por isso nós olhamos para o céu e olhamos para o chão, e ali também tem comida, tem bebida, tem dinheiro, tem emprego, tem casa, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, só que isso não basta, parece que ainda assim tem um vazio no meu coração e no seu coração, você percebe isso? E aí parece que nós precisamos olhar para um outro lugar. A palavra desejo, ela vem disso, desiderare. É a mesma origem da palavra espaço sideral. Ou seja, nós desejamos, nós estamos atentos às estrelas, porque parece que o meu coração tem uma sede de infinito, que só esse mundo material não é capaz de preencher. Ou seja, como nós fomos nos animalizando, foram nos animalizando e dizendo, você veio do macaco. Você pensa que você é imagem e semelhança de um macaco, e não imagem e semelhança de Deus. Deu para entender? E daqui a pouco nós estamos nos comportando igual um macaco. E daqui a pouco estão lutando para ter direito de ser macaco. Como já estão lutando. Entendeu? Tem os Therians. Sabe o que é Therians? Therians são pessoas que se identificam como animais. Depois você procura lá na internet. O que são Therians? Pessoas que querem ter o direito de se comportar como animal. E tem pessoa que posta lá no TikTok vídeo dela comendo comida de gato, miando, dormindo igual gato. Deu para entender? Parece besteira isso, gente, mas as pessoas estão perdidas. Sim ou não? Ou vocês acham normal isso? É preciso uma mudança de mentalidade. É preciso humanizar para santificar. A nossa felicidade não está nesse mundo. E eu vou explicar isso para você agora. Existe uma história curiosa de São Felipe Neri, aonde um filho espiritual dele chega e fala, Padre Felipe, eu quero entrar para o seminário porque eu quero ser um grande sacerdote. E aí São Felipe Neri fala para ele assim, mas e depois? E depois que eu me ordenar, eu vou ter uma paróquia. E depois? E depois, quem sabe, eu não consiga me tornar um bispo. Mas e depois? E depois pode ser que eu me torne um cardeal ainda. E depois? E depois pode ser que eu até vire papa, Padre Felipe. E depois? E esses e depois foram acabando. Acabando. Porque depois o que vem? A morte. E depois da morte vem o quê? Ou o céu, ou o inferno. Então nós somos esses homens diante do Padre Felipe. Padre, eu quero fazer o encontro de oração. Roger, e depois? E depois eu quero fazer um retiro para a comunidade. E depois? E depois nós vamos receber o nosso sinal, e nós vamos impor o sinal. E depois? E depois as pessoas vão vir, e depois vai lotar Santo Agostinho, nós vamos ter que mudar para um outro lugar que seja maior. E depois? E depois? E depois? E depois vem o juízo final, meus irmãos. Depois vem ou o céu, ou o inferno. Essa é a única coisa necessária. Deu para entender? Nessa semana eu perdi o meu avô materno. Ali, diante dessa realidade, a gente vê. Você tem uma vida de 92 anos. Você vê lá o velório cheio de pessoas. O que eu pensei quando eu estava perto do caixão do meu avô, eu falei, todas essas pessoas aqui só estão aqui por causa desse cara. Se ele não existisse, ninguém ali estaria mais. Porque ali estavam seus netos, seus filhos, seus sobrinhos. E depois? Depois é isso. Né? Diante de uma doença que não tinha mais o que fazer, falei para minha mãe, ela foi um grande testemunho para mim, que eu tenho a graça que a minha mãe teve de entregar o pai dela para Jesus. Fazer essa transição. E ir falando, pai, não, pode ir, você já viveu essa vida. A gente vai cuidar das coisas aqui. E ele expirar nos braços dela. E a gente vê isso como uma graça. Porque agora já não há mais dor. Agora já não há mais doença. Agora já não tem mais a enfermidade do corpo de alguém de 92 anos. Agora ele está contemplando aquilo que ele construiu.
nesse mundo. Deu para entender? Que alegria poder viver isso. É assim que alguém que tem vida, consciência sobrenatural, vive. Agora não, se a gente acredita que a felicidade está na matéria, ele foi um homem infeliz. Porque ele foi pobre, ele foi doente, entendeu? Ele viveu numa casa que não era de condomínio, ele não teve carro, ele não teve boas comidas, ele não viajou para os Estados Unidos e para Disney. Se a gente olha do ponto de vista material, ele foi a pessoa mais infeliz que eu conheço. Se a gente olhar pelo ponto de vista espiritual, ele está feliz hoje. Isso que é o único necessário. Não teve faculdade, não teve nada, não teve plano de saúde, não teve nada. Nada daquilo que a gente valoriza, mas hoje ele é feliz. Deu para entender, gente? O que é o único necessário? Eu não estou falando aqui de coisas muito distantes a nós, eu estou falando mesmo daquilo que nós podemos viver, nós podemos ver. E agora, entrando na segunda parte da minha pregação, eu quero explicar justamente para você o que é uma vida sobrenatural. Por exemplo, imaginemos, eu tenho uma cachorrinha chamada Athena. Ela é uma Border Collie. Border Collie é o cachorro mais inteligente que existe na inteligência canina. Só que eu não sabia que ele era mais agitado que inteligente. Se eu soubesse que ele era mais agitado que inteligente, eu não tinha pegado a Athena. Porque o tanto que ela é inteligente, ela é agitada. Deu para entender? Você chega em casa, não dá nem tempo de fechar o portão, ela já está com a bolinha na boca para você tacar para ela. Imagina eu chego em casa e a Athena já fez janta. Ah não, eu já pedi aqui, eu já comecei a preparar as coisas, já pedi um iFood, está chegando aí. Não precisa se preocupar não. O que seria essa atitude para Athena? Uma atitude sobrenatural. Porque ela é um cachorro e ela teve uma atitude humana. É igual a como que é aquele filme lá do Dr. Dolittle, né? Todos os animais ali do Dr. Dolittle, eles têm atitudes sobrenaturais, porque um cachorro não fala, um animal não fala. Deu para entender? Então o que quer dizer que nós temos em nós uma vida sobrenatural? Do mesmo jeito que a Athena, pelas próprias forças, seria impossível ela ter atitudes humanas, racionais. Para nós é impossível ter atitudes divinas. Deu para entender? Então quando você vê, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui da minha mãe. Nossa, mas eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, eu não consegui fazer isso. Mas isso daí é uma atitude divina. Não é a força humana da Silvana que fez isso. É a força da graça, o dom do Espírito Santo da fortaleza que entregou o pai dela para Deus. Porque humanamente o que ela queria? Que o pai ficasse. Deu para entender que isso é uma atitude sobrenatural? Sim ou não? Até para ela, não é, mãe? Ela olha e fala, eu não sei como eu consegui fazer isso. De fato, não era ela fazendo. Você entendeu o que é uma atitude sobrenatural? Está acima da capacidade humana de ser feito. Então isso que eu quero mostrar para vocês, isso é uma vida interior. Isso é uma vida sobrenatural. Onde que nós recebemos essa vida sobrenatural? Adão, ele já foi criado como imagem e semelhança de Deus, amém ou não? Então quando Adão foi criado, quando Deus criou as coisas, ele falou, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se os animais, faça-se. E quando ele criou o homem, ele falou, façamos. O único verbo, Deus mudou o verbo a ele, falou façamos. Isso quer dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que a planta não tem vida sobrenatural, não tem vida divina. Isso quer dizer que a terra não tem vida divina. Isso quer dizer que os animais não têm vida divina. Quando ele olhou para si e falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo o quê? O homem tem uma vida sobrenatural. Repita comigo, o homem tem uma vida sobrenatural. É isso aí. Adão foi criado desse jeito. Problema, o que aconteceu com Adão? Ele pecou, ele comeu do fruto. E o que aconteceu quando Adão comeu do fruto? Ele perdeu a sua vida sobrenatural. O pecado faz com que a gente... O que é o pecado? É colocar outra coisa no lugar de Deus. Deu para entender? O que é você ter uma vida sobrenatural? Imagina que dentro de você tem um sacrário, igual tem ali. Quando você chega no sacrário, tem uma luzinha vermelha. Isso significa o quê? Ali dentro tem Jesus Eucarístico. Se essa luzinha tivesse apagada, significa que ali dentro não tem Jesus Eucarístico. Deu para entender? Então, se você vir um dia
um sacrário com a luz apagada ou com a porta aberta, não se ajoelhe. Você vai estar se ajoelhando para uma caixinha e não para Jesus. Amém ou não? Dentro de você tem um sacrário com a luz vermelha. Adão nasceu com o sacrário e com a luz vermelha dentro dele. Quando ele olhou para a árvore, Eva olhou para a árvore, eles que estavam nesse estado, tinha Jesus dentro dele, o que eles fizeram? Eles tiraram Jesus de dentro deles, tiraram Deus de dentro deles, pegaram o fruto da árvore, colocaram no sacrário, jogaram a hóstia no chão e se prostraram diante do fruto. Você entendeu o que é o pecado? Isso que é o pecado. O pecado é colocar outra coisa no lugar de Deus e começar a adorar essa coisa como meu Deus. Amém ou não? Eu acho que não dá para ser mais didático que isso, né? Isso é o pecado, gente. Essa é a feiura do pecado. Você quer saber a gravidade de uma coisa? Por exemplo, o meu avô lá que eu falei que ele estava perecendo, você vê o tamanho da doença de alguém a partir do tamanho do remédio que tem que dar. Se você está com uma dorzinha de cabeça, o que você faz? Você toma uma Neosaldina, passou. Você toma uma Neosaldina, não passou. Qual que é o problema? Agora você está com enxaqueca. A Neosaldina já não resolve. Tem que ser um remédio mais forte. Se você tomou um remédio mais forte e não passou, você precisa ir no hospital e às vezes tomar tramal na veia, sim ou não? Já é mais invasivo. Se não passou, você vai precisar fazer uma tomografia. Às vezes você vai precisar abrir sua cabeça para ver o que tem lá dentro, sim ou não? Quanto mais grave é a doença, mais invasivo é o remédio. Deu para entender essa lógica? Você quer saber, nossa, mas Adão só pegou um fruto, Eva só pegou um fruto, por que? Olha para... Qual que foi o único remédio que Deus achou para resolver o problema? Por que eu trouxe essa cruz desse jeito aqui, ó? Aquela cruz aí tá bonitinha, não tá? Eu trouxe essa cruz, essa aqui é a cruz da comunidade, ó, que nós temos. Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, no seu infinito amor pelo Filho, Deus Pai, no seu infinito amor pelo Filho, olhou para o problema que Adão criou com o pecado e falou assim, meu Deus, né, meu eu, o que eu vou fazer para resolver esse problema que Adão criou? De adorar um fruto no meu lugar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ele, na sua onipotência, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, não encontrou outra solução que não a cruz. Deu para entender? Qual que é o remédio para o pecado? A cruz. Você acha que se Deus tivesse uma outra alternativa para resolver esse problema, ele teria enviado o filho dele para morrer na cruz? Se desse para ter sido de outra forma a correção do problema do pecado, ele teria enviado o filho dele para morrer na cruz? Sim ou não? Ele teria dado outra alternativa. Mas não tinha alternativa para esse pecado. E por que não tinha alternativa para esse pecado? E aqui eu vou entrar na segunda parte. Qual que é? Por que Deus teve que enviar Jesus? Presta atenção nessa parte aqui que é importante. Jesus, ele teve que vir, porque o Papa Bento XVI ele vai dizer assim, ó, você precisa perdoar uma pessoa, existe uma dignidade entre o ofensor e o ofendido. Ou seja, por exemplo, eu sou um cidadão americano, eu sou brasileiro e estou lá nos Estados Unidos, e eu cometo um crime lá nos Estados Unidos. Presta atenção no que eu estou falando, porque você vai precisar entender isso aqui. Eu sou um cidadão brasileiro, estou lá fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e eu cometo um crime contra lá o Estado dos Estados Unidos. Tem como eu intermediar por mim mesmo e falar assim, não, gente, desculpa aí, tem como fazer isso? Sim ou não? Não. Eu vou precisar que o embaixador americano e brasileiro conversem, sim ou não? Porque se eu cometi um crime contra o Estado americano, não tem como outra pessoa intervir por mim, senão alguém que represente o Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser americano para intervir contra a questão ali, que eu cometi um crime contra o Estado americano, e ele tem que ser brasileiro para poder me defender perante o governo brasileiro, sim ou não? Deu para entender essa lógica aqui? Estão comigo? Então, existe uma igual dignidade. Então, se um filho comete um crime, digamos assim, e uma má criação contra o pai, tem como o irmão chegar e falar, ô pai, não liga para ele não. Tem como o irmão chegar? Quem tem que interceder? Hã? Quando você fazia cagada lá contra seu pai, quem intercedia por você? Era seu irmão ou era outra pessoa? Era sua mãe, porque a sua mãe é
de igual dignidade com o pai. E ela vai falar, ô bem, deixa que eu resolvo. Sim ou não? Então você entendeu que se o pai foi ofendido, não é o irmão que intervém, mas tem que ser alguém de igual dignidade. Deu para entender? Ou seja, quando Adão ofende a Deus, quem é de igual dignidade com Deus para intervir? Tem como Eva falar assim, ô Deus, perdoa meu marido aí? Não tem, né? Porque até foi ela que participou. Tem como o anjo chegar e falar, São Miguel. São Miguel chega e fala, ô Deus. Ele não sabe o que faz, ou liga para ele não. Tem como fazer isso? Então uma ofensa dirigida a Deus precisava de uma pessoa com igual dignidade a Deus para intervir com Deus. Deu para entender? Só que ao mesmo tempo, não tem como ele ser só de igual dignidade com Deus. Ele precisava ser com igual dignidade a Adão. Do mesmo jeito que o cara lá precisa ser brasileiro e americano ao mesmo tempo para conseguir fazer essa ponte, precisava de uma pessoa que fosse igual a Deus e igual aos homens. Quem que é essa pessoa? Se Jesus é 100% Deus, ele consegue intervir com Deus porque tem igual dignidade. E se Jesus é 100% homem, ele consegue ajudar Adão porque ele é 100% homem. Se Jesus fosse 99,999% homem, nós estávamos 99,99% salvos. E 99,9% salvo não é salvação coisa nenhuma, ele estava perdido. E se ele não é 99, ele é só 99,99 Deus, nós também estamos 99,99 Deus em amizade com Deus de novo. Então Deus, Jesus, ele tem que ser 100% Deus e tem que ser 100% homem. E de fato ele é. Você entendeu por que um pecadinho de só pegar um fruto lá e comer resultou tudo isso? A única solução era Jesus morrer na cruz? Porque tinha que ser alguém que fizesse um sacrifício e fosse Deus e fosse homem simultaneamente. Deu para entender, gente? Estão comigo? E por que Jesus fez isso, meu Deus do céu? Ele fez isso para que você continuasse e devolvesse para você a vida sobrenatural. Porque com o pecado a gente perdeu o quê, meus irmãos? A vida sobrenatural. Então como que Jesus morre na cruz e nós pensamos que apenas com uma vida natural nós entraremos no céu? Não vamos entrar no céu. O que acontece? Você e eu somos batizados, amém ou não? O que acontece no batismo? Eu quero dizer, você nasceu, presta atenção nessa outra analogia. Eu sei que é difícil, porque eu acho que você nunca ouviu isso na vida. Já ouviu isso aqui alguma vez? Sim ou não? Você está aprendendo uma coisa nova, e aprender uma coisa nova é difícil, você está cansado do trabalho, então você precisa se esforçar, porque se você não tiver isso aqui, você não consegue rezar depois. A sua oração vai ser sentimental e não intelectual. Deu para entender? Então se esforça aí que eu me esforço daqui para tentar simplificar o conteúdo para você. Porque isso daqui é fundamental, meus irmãos. Que nem eu falei, por que muitas pessoas se perdem? Elas podem morrer e ir para o inferno, sendo padre, sendo de comunidade, portando um sacramental, portando um jalequinho de ministro, ela pode ir para o inferno, porque ela não tem dentro dela vida sobrenatural. E o inferno existe, e eu preciso falar isso para vocês. E ele é verdadeiro, ele é real. Beleza? Se o inferno não existe, gente, isso daqui é um masoquismo. Por que Deus matou o seu filho na cruz se o inferno não existe? Por que Deus matou seu filho na cruz se não existe vida sobrenatural? Nós estamos vivendo a religião de um louco. Ou, é isso que São Paulo fala, a cruz, ela é loucura, né? Para os gregos. Mas para os que têm fé, ela é poder de Deus. É isso que diz a palavra. Porque de fato, ou esse homem, ele é Deus, morreu na cruz por nós para nos devolver a vida sobrenatural, ou esse homem é um louco. Não tem meio termo, gente. Não tem como você falar, Jesus é um sábio, ele vem ensinar sabedoria, só que o fã-clube dele que é chato. Ou Jesus é Deus, ou ele é um louco. Não tem como Jesus ser sábio. Você já viu um sábio falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você já viu Aristóteles falando isso? Você já viu Platão falando isso? Você já viu Buda falando isso? Você já viu Lutero falando isso? Você já viu todos os fundadores de outras religiões falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você já viu isso? Então, ou Jesus é Deus, ou ele é louco. Não tem como ele ser sábio. Ou ele é a sabedoria, ou ele é louco. Amém ou não?
Porque se ele é Deus mesmo, então o que ele está falando é tudo verdade. Agora, se ele não é Deus, gente, tudo que ele falou é maluquice. Pega as palavras da Bíblia e lê pensando que Jesus é um homem. Você vai falar, esse cara é maluco. Quem não comer da minha carne... Imagina você ver alguém ali na rua falando, quem não comer da minha carne não vai entrar no céu. O que você vai fazer com essa pessoa? Internar ela, é ou não é? Agora, se ela é Deus, ferrou. Não tem meio termo. Ou Jesus é doido ou Jesus é Deus, gente. Beleza? Então presta atenção nessa analogia. O que é você ter uma vida sobrenatural? Eu vou te explicar agora. Do modo mais fácil e didático que eu encontrei até hoje, nesses mais de 10 anos ensinando os outros. Você nasceu como uma vela. Traz aí a vela para mim, amor. Enquanto eu tomo água. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Ela é solta? Você nasceu como uma vela. Amém ou não? Você nasceu como uma vela. E aí, Deus ele colocou em você uma vida sobrenatural. O que é sobrenatural a uma vela para iluminar esse lugar? Como que era iluminada as coisas antes? Pela vela. Agora, como as coisas são iluminadas? Apaga a luz aí, Lica. Ó, por exemplo, só tem as duas velinhas aqui ligadas. Deu para iluminar tudo? Sim ou não? Não. Liga só duas lâmpadas aí, ô Lica. Pronto, aí, tá bom. Olha só o poder sobrenatural que a eletricidade tem sobre a vela. Você percebeu? Pode acender tudo agora. Então nós nascemos humanos. Com uma vida humana. Nós éramos vela. Deus colocou em nós uma coisa sobrenatural. Por mais que essa vela se esforce, ela nunca vai conseguir dar uma luz elétrica. Porque a eletricidade é sobrenatural a uma vela. Amém ou não? Pronto. Foi isso que aconteceu com você no batismo. No batismo, você entra uma vela na pia batismal. Quando o padre coloca ali a água na sua cabeça, você se transforma numa lâmpada. Agora, o seu mecanismo é diferente. Eu não consigo acender uma vela com a eletricidade e eu não consigo acender a lâmpada com fósforo. Mudou o mecanismo. Certo? Se você tentar reger a sua vida espiritual, que é de lâmpada, com um fósforo, você não vai conseguir. Por que a sua oração que você sente arrepio no seu corpo, ela arrepia o seu corpo, mas ela não muda a sua vida? Porque você está querendo transformar uma lâmpada numa vela de novo. Está mexendo no seu corpo. Animal tem corpo, sim ou não? Tem. O que eu quero fazer com vocês no encontro de oração? Eu quero mexer a sua razão. Por que nós passamos conteúdos sólidos desse jeito aqui para exercitar a sua racionalidade? Porque eu estou tentando acender a sua eletricidade e não a sua vela. Eu estou tentando movimentar a sua eletricidade. Certo? Então, nós precisamos aprender o que em nós vai fazer a nossa lâmpada acender. Porque agora mudou a sua natureza, você é sobrenatural. Então tem uma corrente elétrica passando aqui. O que é a corrente elétrica na nossa vida espiritual? Duas coisas. Sacramentos e oração. Repita comigo. Sacramentos e oração. Se você não tiver sacramento e não tiver oração, não vai acender a vela. Não vai ter vida divina acontecendo dentro de você. E isso é grave. Então você hoje está com a sua vela, você está com a sua lâmpada aí. E o que pode acontecer? Se você está em estado de graça, o que é estado de graça? Você sabe o que é estado de graça? Você não está em pecado mortal. Por que chama pecado mortal, gente? Porque ele mata a nossa vida sobrenatural. Você perdeu o estado de receber a eletricidade. O que é o pecado mortal? Você vai lá no disjuntor e desliga o disjuntor. Deu para entender? Você desligou o disjuntor, você pode acender o interruptor e vai acender a lâmpada? Não, porque agora você não está mais em estado de graça. Eu não estou em estado de receber a graça de Deus na minha vida. Nossa, Roger, é assim? É. Desculpa dizer, mas é assim. É assim.
Então pode ser, se você está em pecado mortal, o que é pecado mortal, Roger? 3 condições. Ele é contra os 10 mandamentos. Você precisa saber que ele é pecado, e você precisa querer fazer, e você precisa fazer. Então o que é pecado mortal? É contra os 10 mandamentos. Eu sei, eu quero e eu faço. Você olhou lá a lista dos 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo, guardar domingos e festas. Se você faltou da missa, você colocou o Luciano Huck, o Domingão com o Huck, no lugar do sacrário para você descansar. Isso é pecado mortal. Tem que confessar. Você tem que ir lá no padre, o padre é o eletricista que vai religar o seu disjuntor e vai te devolver o estado de receber as graças de Deus, para que agora, quando você acender o interruptor e você rezar o terço com o Frei Gils de madrugada, você vir aqui no encontro de oração, você comungar, acendeu a luz, porque você está em estado de graça. Deu para entender, gente? Você sabia disso? Você sabia que você pode estar comungando e não acendendo luz dentro de você? Se você não confessar. É duro dizer isso. E eu não queria dizer isso para você, porque eu sou só um leigo igual você. Quem deveria estar dizendo isso para você são os padres, porque daí entra lá na questão da dignidade da pessoa. Você pode olhar para mim e falar, quem é você para falar isso? Tem pessoa que ainda fica bravo quando eu falo isso aqui para ela. Como já aconteceu, um monte de gente fica bravo comigo. Agora, se vem um sacerdote aqui no ambão e fala isso, você fala, pô, é verdade. Só qual que é o problema? Os sacerdotes estão falando o contrário. Não, não é pecado não você viver do jeito que você vive. Deus perdoa, Deus é bonzinho. E aí eu tenho que vir falar. Deu para entender? Deus é um amor, olha aqui, olha que lindo. Aí eles tiram as cruzes da igreja por causa disso. Você vai nas igrejas, hoje não tem mais cruz. E quando tem cruz é aquele Jesus ressuscitado. Não tem cruz, tem só Jesus, bonitão. E a gente não sabe o preço que foi pago pelo nosso pecado. Todo pecado mortal é crucificar Jesus de novo, meus irmãos. Jesus sofreu desse jeito por causa da minha sem vergonhice. Para me dar a vida sobrenatural, para ligar o meu disjuntor e eu poder acender a luz e vir luz. Deu para entender? É duro ouvir. Mas é a verdade. Você poderia estar sendo enganado de fazer, como eu disse, ir na missa, ser ministro, ofertar a comunhão para os outros, vir aqui limpar a igreja. Eu podia estar aqui pregando para você, gravando no YouTube, preparando pregação aqui e no final, chega lá, minha luz está apagada. Na hora que eu for lá na porta de São Pedro, ele vai tentar acender a luz para eu entrar no céu, o disjuntor está desligado. Depois que você morreu, não tem mais como ligar o disjuntor. Essa que é a verdade. E é por isso que nosso Senhor morreu por nós. Você entende que isso aqui, gente, não é para colocar medo em nós, mas é para colocar amor? Olha só o que diz São João. Ele diz isso. Considerai. Quer ver, ó? Vou pegar aqui. Considerai com que amor o Senhor nos amou. É isso, ó. Olha para a cruz. Considerai com que amor o Senhor nos amou, para nos fazer seus filhos, e nós o somos de fato. Sabe o que é interessante? No batismo, nós deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Do mesmo jeito que, por exemplo, só nessa semana teve 3 nascimentos na comunidade. As mulheres estão tudo grávidas. Então agora os filhos estão nascendo. O seu filho, ele nasce, que nem o Luca, ele nasceu do sangue e da água da Thay. Sim ou não? O sangue dela alimentou ele pelo cordão umbilical e a água pelo líquido amniótico, é ou não é verdade? Na vida espiritual, quando nós nascemos do sangue e da água de Cristo, quando o soldado lançou aqui, saiu sangue e saiu água. No batismo você recebe uma nova vida, você nasce do útero da igreja como filho de Deus, pelo sangue e pela água de Jesus. Só que você não simplesmente é um filho adotivo de Jesus, de Deus, aliás. Você não é um filho adotivo. Você é um filho de fato.
Quando você vai lá e adota uma criança, a criança foi passada por um documento com seu nome. É ou não é verdade? Só que você conseguiu mudar o DNA da criança para ele ser o seu DNA? Se fizer o exame de DNA, o DNA dele vai estar como? O dos pais biológicos dele, é ou não é? O que acontece no batismo? No batismo você não recebe só uma certidão de nascimento, lá, uma certidão de batismo, que agora você é filho de Deus. Deus, ele muda o seu DNA. Gente, isso é muito verdade. Eu preciso dizer isso para vocês. Por exemplo, os protestantes não acreditam nisso. Eles acreditam que nós recebemos um documento que agora eu sou filho adotivo de Deus, mas dentro eu continuo sendo filho do pecado, em alguma medida. Para nós não. Para nós somos filhos de Deus de fato. Eu não estou encontrando aqui, tem tanta coisa escrita que eu queria falar para vocês, não vai dar tempo. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Considerai com que amor nos amou o Pai para que sejamos chamados filhos de Deus e nós o somos de fato. Não é simbolismo. Quando você leva uma criança para batizar, quantos filhos a gente tem? 6. Temos 6 afilhados. Eu levei 6 vezes uma criança para nascer no seio da igreja. Quando você leva ali, não é um simbolismo, não é um ritual. Aquilo dali está mudando e transformando aquela criancinha de vela para lâmpada. Vocês conseguiram entender, gente? De verdade? Então, por que Jesus morreu na cruz por nós? Para que nós pudéssemos, de novo, religar o nosso disjuntor. Isso acontece na cruz e isso acontece todos os dias na Santa Missa. O mesmo sacrifício da cruz acontece todos os dias. Nesse exato momento, agora, em algum lugar do mundo está tendo uma missa. Em algum lugar do mundo agora, nesse exato momento está tendo uma missa. O que está acontecendo ali? O mesmo sacrifício da cruz. Quantas missas você já participou na sua vida? Hã? Quantas? Bastante, né? Uma. Porque só houve uma missa. A missa do Calvário. Só aqui foi a missa. Todas as outras missas são atualizações desse momento. Só que aqui foi um sacrifício cruento, tem sangue. Aqui nós realizamos um sacrifício incruento, mas é o mesmo sacrifício. Então a missa ela não é uma partilha, a missa não é uma celebração. A missa é o sacrifício do Calvário. Quando eu vou à missa, eu estou religando o meu disjuntor, eu estou fazendo memória de que Deus entregou o seu Filho para que eu pudesse ter vida sobrenatural e acesso a Deus no céu. Porque se eu morro nesse estado com o disjuntor apagado, não tem como eu entrar no céu. Então, só assim, gente, é possível uma metanoia. Só assim é possível uma mudança de mentalidade. Porque se a gente não olha para a cruz e não entende que foi assim que Deus nos amou, por que a gente vai abandonar o pecado? Fala para mim. Você pode viver a vida que você está vivendo, eu posso viver a vida que eu estou vivendo, a gente coloca uma camisa de movimento e pastoral e está todo mundo salvo. Deu para entender? Mas se Deus, de fato, enviou seu Filho na cruz, ele morreu na cruz, para ligar o meu disjuntor de novo, eu não posso olhar para isso e ignorar. Porque todas as vezes que eu estou ignorando isso, é isso que eu estou ignorando. Toda vez que eu falo assim, mas não tem como ser perfeito, não tem como eu não fofocar, não tem como eu não fazer isso aqui. Pô, aí a carne é fraca. Toda vez que eu estou falando isso, eu estou menosprezando e diminuindo isso aqui. Tem como você sair do pecado, tem como eu sair do pecado, tem como a gente se converter, se a gente não entende isso aqui? Tem? Se basta ser bonzinho, não basta ser bonzinho, desculpa. Nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. Só assim é possível amar o Senhor. Ora, se assim Deus nos amou, dando a sua vida por nós, a pergunta que fica é, como eu não vou amar de volta? Aí sim a gente começa a ter vida espiritual. O que é a vida espiritual? A palavra de Deus vai dizer, São Paulo vai dizer, pouquíssimas pessoas morreriam por uma pessoa justa. Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda os seus inimigos.
Jesus morreu por mim quando eu ainda era um pecador, desgramento. Agora, eu olho isso e falo, foi por mim. E eu olho e vejo que às vezes eu aumento os pecados e faço sangrar mais o Senhor. O que é a vida espiritual, gente? A vida espiritual é você parar de fazer Jesus sofrer com os seus pecados. E mais do que isso, você fazer como Verônica e enxugar o sangue de Jesus. Ou seja, eu paro de pecar, mas só parar de pecar não basta. Eu quero amá-lo e limpar todo esse sangue dele. Eu não é verdade? Quando você ama alguém, não é isso que você faz? Você não quer simplesmente não ofendê-lo, você quer amá-lo. É isso que eu quero mostrar para você. A primeira conversão é você parar de crucificar Jesus. A segunda conversão é você começar a amar Jesus. Sem isso, meus irmãos, todo o nosso servir, todo o nosso cantar, toda a nossa pregação, é o que diz São Paulo, 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou pregar e no final eu tenho medo de ficar para fora. São Paulo falou isso, imagina eu, né? Deu para entender, gente? De novo, não é fácil ouvir isso, mas é a verdade. E eu não quero colocar, de novo, medo em vocês. Eu não quero colocar medo em mim. Eu quero que a gente comece a entender, meu Deus do céu, se eu começo a me preocupar em limpar as chagas de Jesus, eu não vou mais me importar no meu pecado, porque eu estou mais preocupado em amar. Se eu estou preocupado em amar, o pecado já não é mais uma questão. Nós precisamos mudar a nossa lógica. A santidade não é pecar menos, a santidade é amar mais. A santidade não é você deixar de ser bêbado, viver drogado e ser curado e encontrar Jesus. A santidade é você começar a retribuir o amor de Jesus. E não somente você começa a chamar os outros, porque se você limpa Jesus, ele fica mais ou menos. Se todos nós começamos a limpar Jesus, o que acontece? Ele vai se limpando mais, é ou não é verdade? Isso que é a vida espiritual. Isso que é o único necessário. Então olha o que diz, para não dizer que eu não citei nada do Garrigou Lagrange. A vida da graça é a vida eterna começada. Olha que lindo. São Tomás de Aquino vai dizer que quando você batiza uma criança, há mais nela ali, há mais graça nela do que em toda a criação de todos os tempos, de todos os anjos, de todos os santos, da Virgem Maria inteira. Há mais graça naquela criança que acabou de ser batizada do que na criação inteira. Sabe por quê? Porque a criação inteira é natural. Aquela criança acabou de receber uma vida divina. E uma mini graça divina é maior do que todas as graças juntas dessa natureza. Por isso que nós batizamos crianças. Você não quer que o seu filho tenha isso? Desde cedo? O Lucas já é batizado? Tem que batizar. Quem aqui quem tem uma criancinha nova? O Tomás. Tomás não é batizou. Tem que batizar também, Pedrinho. Batizou já? Porque nós vamos acender o disjuntor de uma criancinha. Deu para entender? Nós vamos ter ali mais riqueza do que no mundo inteiro. E isso, esta vida interior sobrenatural é muito superior ao milagre, que não é senão um sinal sensível da palavra de Deus ou da santidade de seus servos. Olha o que o Garrigou Lagrange diz, gente, para finalizar. Mesmo a ressurreição de um morto, que restitui sobrenaturalmente a vida de um cadáver, não se compara à ressurreição de uma alma que se achava na morte espiritual do pecado e que recebe a vida essencialmente sobrenatural da graça. Sabe o que quer dizer isso? Se eu estivesse no velório do meu avô e alguém falasse, seu Guilherme, eu te ordeno que você levante agora. Ele levanta. O que ia acontecer com todo mundo ali? Correr, né? Cadê? Milagre, milagre, milagre. É ou não é verdade? Só que se lá escondidinho na outra sala, o padre que foi da exequia, eu falo, padre, você pode me confessar? E eu vou lá e confesso os meus pecados, o padre me absolve. Ali aconteceu um milagre maior do que na outra sala, porque eu estava morto espiritualmente e revivi a minha alma. E ali o meu avô estava vivo naturalmente e reviveu o seu corpo. É isso que o Garrigou Lagrange está dizendo. A vida sobrenatural é infinitamente superior à vida natural. E é isso que acontece em todo confessionário. Quando alguém entra no confessionário, ele entra um inimigo de Deus e ele sai um amigo de Deus. Ele entra um
um escravo de Satanás e sai uma pessoa predestinada ao céu. Deu para entender? As palavras são fortes, mas é mais forte ainda a realidade, gente. Nossa Senhora apareceu em Fátima para 3 criancinhas, de 8, de 7 e de 10 anos. Sabe o que ela fez? A primeira coisa, ela abriu o chão e mostrou o inferno. Ela não falou do inferno. Nossa Senhora. Você acha que Nossa Senhora é boa? É ou não é? Nossa Senhora, para 3 criancinhas que está ali no Kids, Nossa Senhora abriu o chão, nós leva ali desenhinho para eles pintar. Nossa Senhora não ia passar em nenhuma... Ela não ia ser catequista em nenhuma paróquia hoje. Né? Não, você não pode falar dessas coisas para as crianças. Tem que dar desenho para elas pintar. Tá, mas hoje Jacinta e Francisco são santos. E o que os nossos filhos são? TikToker. Eu acho que Nossa Senhora sabe o que ela está fazendo. Ela não falou do inferno, ela mostrou as almas pegando fogo. Eu acho que ela sabe o que ela está fazendo. E nós, adulto, barbado, nossa, mas isso é forte. Não dá. Que nós possamos almejar o céu. Amém ou não? Então vamos ficar de pé.